Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz demais com Jesus. Estamos aqui hoje para a nossa leitura do dia 126. Vamos finalizar o livro de 1 Crônicas hoje. Olha que benção. Eita glória. Vamos fazer Crônicas 26, 27, 28 e 29. Finalizaremos o livro. Que benção. Vamos ler e já iniciamos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua graça, bondade e misericórdia. Queremos Te agradecer porque o Senhor é bom. Fala conosco, fala aos nossos corações, esteja conosco nesta leitura. É o que nós mais desejamos, nos ajude a Te conhecer melhor, a crescer em intimidade e maturidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Getaniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elioenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primeiro, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Ficou com a arca. Verdade. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Eusababe. Os parentes dele, Eliú, Semaqueias, também foram homens capazes. Todos estes foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Rosa, o Merarita. Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Rosa foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitos pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo os jovens e os velhos, para que cuidassem de cada porta. As portas lestes coube a Selemias. Então lançaram sorte para seu filho Zacarias, sábios conselheiros, e a porta foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte para a porta oeste para Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Rosa. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia na leste, 4 na norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. O tesouro e outros oficiais, os tesoureiros e outros oficiais. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, de Issar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado
dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, e o avô de Jorão, bisavô de Zicre, trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de família, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sobre os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Issar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Resabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel. A oeste do Jordão, ao todos eram 1.600 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros entre os descendentes de Hebron, e encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de família, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Capítulo 27. A divisão do exército. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabadiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aioi. Miclote era líder de sua divisão, que contava com 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão, de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. O quarto, para o quinto mês, foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi seu sucessor. Havia 24.000 homens na sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o Israelita. Havia 24.000 homens na sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iax, de Tecoa. Havia 24.000 homens na sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Heles, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens na sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Hussate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens na sua divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, filho de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Marai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º, para o 11º mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim.
havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Os líderes das tribos. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maca. De Levi, Hassabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naphtali, Jeremote, filho de Azriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias. Da outra metade da tribo de Manassés, Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azarel, filho de Jeorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas terras de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estavam encarregado das vinhas. Zabdi, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Hanã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. Os ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, estava encarregado dos jumentos. O Hagareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses estavam encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Racmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Husai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucessor de Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Capítulo 28. O plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração um propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, porque você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu-me dentre todas as famílias para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família, e entre os meus filhos e entre os filhos de meu pai,
ele quis me fazer rei de todo Israel. E dentre todos os meus muitos filhos que ele me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e com os meus pátios, pois eu já o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reinado dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos, as minhas ordenanças, como o faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, diante dos ouvidos do nosso Deus. Tenham cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios e dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo, e que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deus lhe deu instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso de prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso do ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, o peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa dos pães consagrados e o peso de prata para as mesas de prata. O peso de ouro para os garfos e as bacias de aspersão e dos jarros. O peso de ouro para cada tigela de ouro. O peso de prata para cada tigela de prata. E o peso de ouro refinado para o altar do incenso. Também deu-lhe o desenho do carro dos querubins, de ouro, que com as suas asas estendidas abrigavam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois eu, o seu Deus, o Senhor, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá ajuda de homens peritos em todo o tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Capítulo 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas, e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo de meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo.
Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a oferecer dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, e os comandantes de 1.000, de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro de 10.000 moedas, e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros no templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. A oração de Davi. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai da eternidade e em eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti, somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração, e o que te agrada é a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com muita alegria com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Salomão é ungido rei. No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e lhes apresentaram holocaustos: 1.000 novilhos, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo o Israel. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante do Senhor como soberano, e Zadok como sacerdote, de maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor, no lugar de Davi, o seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi,
prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão. Em todo Israel concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Os feitos de Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos nas outras terras. Amém. Glória a Deus. Finalizamos o livro de Crônicas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu te espero amanhã, para a gente continuar fazendo a nossa leitura, até a gente finalizar toda a Bíblia. Amém? Amanhã iniciaremos 2 Crônicas. Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite, e até amanhã. Um grande abraço.